Olá, caros colegas, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa e nesta oportunidade, nessa apresentação ao vivo, nessa transmissão online, quero conversar com vocês sobre a rede socioassistencial, o trabalho em rede no serviço social. Nós temos hoje, tenho proposto sempre esse debate a nível de Brasil sobre o trabalho em rede. No serviço social, o trabalho em rede é vital, a rede socioassistencial é vital. Ela é importante para o funcionamento das políticas públicas, das políticas de assistência social. Quando a rede não funciona adequadamente, todo o trabalho profissional fica comprometido num determinado momento. Isso é comum a todo o trabalho profissional em qualquer instância em que ele esteja lotado. Então é importante compreender que o trabalho em rede é bem amplo e pode se modificar, a sua configuração pode se modificar de uma cidade para outra, pode ser diferente de um local para outro, a depender do tamanho do município, do tamanho da rede, da disponibilidade de profissionais, de instituições que tenham aquela abrangência. Então, é importante, iniciando essa proposta de debate, esclarecer que a rede vai desde o início das instituições públicas, do primeiro setor, as instituições privadas de assistência social do segundo setor, quando existem, e em alguns casos elas existem, e as instituições do terceiro setor, que são as ONGs, as associações, as fundações, as cooperativas. Depende muito de cada caso. Normalmente, essas instituições se manifestam através do atendimento multiprofissional dentro do território de abrangência. Esse território é compreendido, é conhecido, reconhecido, identificado através de um mapeamento. Muito bem, então dito isso, isto posto, de start, a partir de agora, nós vamos identificar como construir essa rede, como entender essa rede, quais são as metodologias, os instrumentos, qual é a visão dessa rede, qual é a proposta dessa rede, como se compreender a rede, quais são os principais atores de uma rede socioassistencial. O principal ator de uma rede socioassistencial, e sem ele a rede propriamente não existe, é o usuário da política pública, o demandatário da política pública. Sem ele, a rede socioassistencial não tem motivo para existir e não se sustenta e não tem, a sua existência se anula sem a existência do demandatário. Então, a partir desse entendimento, nós já podemos construir um universo de opções dentro das quais nós podemos levantar informações para construir a nossa rede. Ora, quando o assistente social é lotado numa instituição pública, privada, do terceiro setor, a primeira coisa que ele precisa fazer é o mapeamento do território onde aquela instituição vai ofertar algum serviço para disponibilizar algum trabalho de assistência social ou de ação social. É importante também entender a diferença entre assistência social e ação social. Qualquer pessoa, qualquer instituição pode praticar ação social, mas somente aquelas que são financiadas pelo Estado podem praticar assistência social. Porque a assistência social, ela é uma política pública do tripé da Seguridade Social financiada com dinheiro público, com fundamento na Constituição Federal de 1988. Então, se uma ação social é desenvolvida com dinheiro de empresa, é ação social, mas não é assistência social. Dinheiro de igreja é bom, é vital, é necessário, mas é ação social e não assistência social. Se uma igreja fundou uma instituição, tem um assistente social que trabalha lá dentro, só o fato de ter um assistente social trabalhando dentro da instituição não quer dizer que a instituição está realizando assistência social. Enquanto ela estiver sendo financiada com fundos próprios, ela não é uma instituição de assistência social. A partir do momento que, por exemplo, ela consegue desconto, vamos supor que é uma instituição do setor privado, consegue descontar uma parte dos seus impostos na Receita Federal para disponibilizar esse valor dentro dos seus trabalhos de ação social, a partir desse instante, indiretamente, ela já está sendo mantida com dinheiro público. Então, ela já está podendo praticar assistência social e não mais ação social. O mesmo ocorre com a igreja. Enquanto não houver injeção de dinheiro público na igreja, não é assistência social, é ação social. Então a igreja pode fazer ação social proselitista? Pode. Uma igreja pode, proselitista no sentido, utilizar a ação social para converter pessoas?
Pode. Uma igreja pode fazer assistência social para converter pessoas? Não pode. Porque no pressuposto de fazer assistência social, ela estará utilizando dinheiro público e com o dinheiro público ela não pode fazer proselitismo ou converter as pessoas. Agora, se o dinheiro é dela, dos seus membros, a parte pecuniária é sustentada, financiada por seus membros, então ela não está praticando assistência social e sim ação social. Aí ela pode praticar proselitismo e converter pessoas caso ela queira. O mesmo se aplica a uma instituição privada. A instituição privada utiliza só fundos próprios, nem aquele da Receita ela não utiliza. Fundos próprios sem participar de desconto no imposto de renda, que aí não é dinheiro público, é o dinheiro próprio da empresa. Ela pode escolher selecionar a ação social somente para os seus funcionários? Pode. Mas a partir do momento que ela receber uma verba pública, ela não pode mais ser seletista, ou seja, ela não pode mais escolher apenas os funcionários da empresa para beneficiar com aquela ação social que agora passa a ser assistência social, já que ela está sendo financiada pelo dinheiro público. Então, o entendimento, essa é só uma explicação da diferença entre ação social e assistência social. Já tem um vídeo sobre isso aqui, bem explicativo, estou só refrisando novamente. Na construção do trabalho em rede, o primeiro ator, o ator principal da rede socioassistencial é o usuário demandatário da política pública. Eu digo usuário porque ele só é demandatário enquanto ele estiver demandando da política. A partir do momento que a sua demanda for atendida, ele deixa de ser demandatário e passa a ser usuário. Então o termo que se aplica melhor a longo prazo é o termo usuário, que é mais forte, mais completo do que demandatário. Para seguir, vocês aí que estão assistindo a live, todos os alunos, colegas, amigos, profissionais, por favor, cliquem aí no sininho e o marquem para receber o aviso. Toda vez que eu estiver online, você vai receber esse aviso no seu celular. Professor Davi Barbosa, da página Serviço Social Brasil, entrou online com mais um tema, mais um debate, mais uma proposta. Por favor, assinem a transmissão online para serem notificados. O segundo ator, mas não menos importante do que o primeiro da rede socioassistencial, é a família. Porque o sujeito de direitos, o usuário, o demandatário da política pública está incluído na família. E como família, temos que entender a questão da centralidade familiar e da matricialidade familiar. Acima aí, Juliana, logo num dos cantos, canto direito ou esquerdo do vídeo, tem um sininho, um lugar para você marcar e assinar a live. Então a matricialidade familiar, a centralidade familiar estabelece que esse é o segundo ator principal da nossa política pública, da nossa rede socioassistencial, das nossas políticas sociais. Dentro do conceito de centralidade familiar aparece o conceito do empoderamento. Então, na perspectiva do empoderamento, estabelece algumas questões de direito. Por exemplo, numa família que tem mulher, a mulher tem prioridade sobre o atendimento em relação ao homem. Numa família que tem criança, a criança tem prioridade sobre o atendimento em relação aos adultos. Numa família que tem crianças e idosos, a criança continua tendo prioridade. Se houver criança e uma delas tiver alguma deficiência, essa criança com deficiência tem prioridade sobre as demais e assim sucessivamente. Importante frisar também na perspectiva do papel da família, da organização familiar, dentro do empoderamento feminino, a mulher sempre será a nomeada, sempre será o sujeito de direitos que primeiro deve ser analisado para que aquele direito, aquela política pública seja viabilizada, seja alcançada. Mesmo no preenchimento de documentos, quando aparece o nome de um homem e de uma mulher, o nome da mulher sempre, via teoria do empoderamento, o nome da mulher deve vir primeiro e o nome do homem vir depois, em seguida. Então a família é necessário entender, conhecer as famílias dentro do mapeamento do território. O profissional foi lotado na instituição, prontamente ele tem que elaborar um mapeamento do território para conhecer todos os sujeitos de direito dentro do seu território e conhecendo todos os usuários, sujeitos e demandatários das políticas que a instituição onde ele está oferece, também deve conhecer as famílias, ou seja, as relações sociais em que este usuário está incluído. Conhecendo a família, tem a obrigatoriedade de estudar e conhecer a mulher. Tem obrigatoriedade de estudar e conhecer a criança. Tem obrigatoriedade de estudar e conhecer a pessoa com deficiência. Tem obrigatoriedade de estudar e conhecer o idoso, a pessoa com transtorno mental, porque todos eles têm que fazer parte da construção de indicadores sociais para o entendimento e o conhecimento e o amadurecimento
daquele trabalho em rede que será realizado a longo prazo. Em seguida, não menos importante, a depender da área em que se trabalha, o assistente social deve conhecer o poder judiciário do seu município, que é um dos principais elementos do trabalho em rede, principalmente o Ministério Público. Deve conhecer o juiz e criar um sistema, uma opção de relações sociais com esse juiz, criar caminhos, pontes de relações sociais com esse juiz, o Ministério Público e demais profissionais operadores do direito, como advogados e tantos outros quanto possível. Em terceiro lugar, aí vem a questão da equipe multidisciplinar, psicologia, psiquiatria, médicos, doutores, levantar a possibilidade e, se possível, marcar uma reunião com todos eles para se apresentar a sua instituição, as opções de atendimento que a sua a instituição em que você está lotado, apresenta, para que a sociedade fique conhecendo. Você já visitou o usuário, já sabe quantas famílias tem, crianças, adolescentes, já sabe quantas pessoas com transtorno mental, pessoas com deficiência, idosos tem no seu território. Agora você estará, então, criando a sua rede multiprofissional, para, no caso de haver necessidade de encaminhamento, você saber para onde e com quem. E para criar essa rede é necessário que você tenha número de telefone, endereço de e-mail, o nome desses profissionais, em qual instituição eles trabalham e ofertam os seus serviços. Uma vez feito esse levantamento, é importante agora, na continuidade, fazer uma busca dentro do território para levantar as possíveis instituições que existam, quer sejam congêneres, correlatas àquela que você trabalha, ou que viabilizem algum outro tipo de direito, tais quais saúde, educação, transtorno mental, prevenção, recuperação de pessoas dependentes psicoativas, enfim, toda uma rede, atendimento especializado para idoso, atendimento especializado para criança com deficiência intelectual, deficiência de aprendizagem, e por aí vai, uma rede bem extensa, delegacia da mulher, casa de proteção à mulher, conselhos por exemplo, o Conselho da Saúde, o Conselho da Assistência, o Conselho Municipal da Assistência Social, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, todos os conselhos construindo aí a sua rede socioassistencial de trabalho, onde o seu sangue profissional vai percorrer esse caminho para que o seu trabalho seja apresentado de forma adequada e profissional, e para que as barreiras da falta de comunicação e da referência e contra-referência sejam superadas aí na apresentação do seu trabalho. Construindo essa rede, primeiro, então, aí é bom estabelecer os graus de instâncias. Primeiro você vai nomear e visitar e conhecer todas as instituições que ofertam serviços de assistência social dentro do tripé da Seguridade Social, a nível público, depois a nível privado e depois a nível do terceiro setor, as ONGs, associações, instituições que também são demasiadamente importantes. E depois disso conhecer outros âmbitos, outros espaços, como por exemplo, as lideranças dos bairros, os movimentos sociais, as lideranças que existem nos bairros, quer sejam lideranças religiosas, quer sejam lideranças políticas ou outras lideranças que surjam no bairro. Então, uma vez que você criou uma agenda, um prontuário, um inventário para estabelecer aí todas essas instituições com endereço de e-mail, número de telefone, possibilidade de contato, formas de contato, horários de funcionamento, tipos de serviços ofertados, tipos de atendimento prestados, você já tem uma rede socioassistencial construída para você trabalhar dentro dela. É importante, eu sempre digo aqui na página Serviço Social Brasil, vou dizer hoje novamente, é importante lembrar que o assistente social é o coração e o sangue da rede socioassistencial. Então, se no seu município a rede socioassistencial não está funcionando adequadamente, é possível que as veias estejam obstruídas ou que esse coração, nessa linguagem metafórica, não esteja batendo adequadamente, não esteja bombeando o sangue adequadamente. Então, assistência social é o que trabalha com a assistência social. É você quem assiste o juiz, é você quem assiste o advogado, é você quem assiste o médico. Assistência é isso, é você quem assiste o usuário, é você quem assiste o demandatário, o idoso, a criança, o adolescente, a pessoa com transtorno mental. Ali onde o direito está sendo violado de alguma maneira ou o direito precisa ser cobrado. É você quem assiste. Assistir é isso. Então eu faço aqui uma transliteração de palavras do termo, que essa assistência é o mesmo que o sangue circulando as veias. Então, se você não assiste o promotor de justiça do seu município de algum modo, você não tem construído aí uma ponte, um elo, uma ligação entre
a sua rede socioassistencial. Boa noite, uma dúvida. Necessitando de esclarecimento, estou atuando como assistente social em algumas escolas, quais seriam os tipos de demandas que caberiam além do FICAI, Bolsa Família, evasão, etc. Bom, cada espaço socioocupacional, Cristiane Cortez, boa noite, cada espaço socioocupacional tem alguns campos de atuação e alguns instrumentos e articulações que são comuns a todos eles. Como as relações sociais são dinâmicas e as políticas sociais variam de um lugar para o outro, de uma localidade para outra, é necessário que você, durante o exercício profissional, vá elencando as demandas que forem surgindo durante o seu exercício profissional para, a partir daí, traçar um planejamento mais a longo prazo. Se você observa que existe muita violência, então tem que fazer um projeto de combate e prevenção à violência. Você observa que tem muito bullying na escola, também tem que atender essa área. Observa que tem muita criança subnutrida na escola ou com problema de alimentação. Então tem que se fazer um trabalho nessa área. Não é só relacionado aos direitos sociais das políticas públicas. O assistente social não trabalha só com direitos sociais. O assistente social trabalha com direitos sociais, direitos civis e direitos políticos. São 3 tipos de direitos com os quais o assistente social deve obrigatoriamente se comprometer e trabalhar objetivando viabilizar esses direitos. Então a criança está com a higiene comprometida, o assistente social tem que descobrir os motivos, porque tudo isso leva aos princípios da violação de direito. Deve-se observar também, dentro do acompanhamento, outras questões que são as questões dos encaminhamentos. Por exemplo, a criança tem dificuldade de aprendizagem. Ela precisa ser encaminhada para se descobrir, para se estudar porque ela tem essa dificuldade de aprendizagem. Porque ela pode ter essa dificuldade de aprendizagem em função, por exemplo, de que precisa de óculos. Já tive casos assim, a família não tem como fornecer o óculos. Ela tem essa dificuldade de aprendizagem porque tem algum distúrbio neural que só pode ser identificado através de um neuro ou de algum outro profissional, e o assistente social, identificando essas demandas, precisa fazer esses encaminhamentos, trabalhar viabilizando os direitos. Então é importante sempre que haja aí, e para que isso aconteça é importante que sempre haja uma parceria, um trabalho conjunto entre a escola, a coordenação pedagógica, o professor e o profissional para identificar essas demandas e, a partir dessas demandas, então ir construindo instrumentos. Não existem, Cristiane, instrumentos prontos. Nós somos contra o pragmatismo, o serviço social é contra o pragmatismo, não existe nada prático aqui, é muito dinâmico, é tudo sempre muito novo, o tipo de combate e prevenção ao bullying que se aplica numa escola não funciona na outra. Então são instrumentos que têm que ser construídos em parceria com a escola, com a coordenação pedagógica, com o professor e principalmente com o ator principal nesse caso, que são os alunos. Então, dentro dessa perspectiva, você já citou vários aí, e os demais eu poderia elencar aqui 200 possibilidades de atendimento dentro de uma escola, e de repente a metade não aconteceria aí com você. Então a melhor forma que você tem que trabalhar é ir identificando na demanda, viu uma demanda, você vai estudar aquela demanda para encontrar a resposta, vai nomear aquela demanda, ver qual é a nomenclatura que ela recebe, qual tipo de projeto de intervenção que ela precisa, que tipo de instrumento é possível utilizar para superá-la, e a partir daí você já tem um caminho para seguir. Então a experiência profissional leva a isso. Agora você tem que ter em conta que, pelo menos quando o assistente social vai trabalhar na educação, ele precisa ter a ideia de que pelo menos ele tem que saber planejar, saber quais são os instrumentos que ele pode aplicar, o principal deles o estudo social, a visita domiciliar, e a partir daí ir encontrando outras possibilidades. Acredito que isso não é tão difícil de fazer, e aí através da observação crítica, através da escuta qualificada, através da dialética marxista, da maiêutica socrática, aplicando esses instrumentos nas reuniões participantes, reuniões participativas com os alunos, professores, coordenação, família, você vai encontrando caminhos e construindo possibilidade de superação. Sim, estou com casos de bullying. Então, esse é um dos exemplos, mas existem muitos outros exemplos. Só é possível você construir isso através do estudo específico da sua realidade. Mas o caminho é esse mesmo, você aplica o instrumento e vai esperando. Então construa um questionário para aplicar dentro das salas de aula, vejam quais são
por exemplo, de 10 perguntas, questionário é aquele que a pessoa não precisa assinar, um questionário limpo, sem precisar se identificar, anônimo, né? Entrega para os alunos, professores, para eles preencherem o que eles gostariam que melhorassem, que tipo de direitos eles sentem que está sendo violado, o que é que precisa, que tipo de política pública precisa chegar até a escola, distribua na tua escola, com os alunos, professores, e depois recolha, e aí estude, vai servir para você ter um norte do que precisa ser feito, tá ok? Muito obrigado. Voltando aqui para a nossa questão, isso também, né, a questão da educação, a educação também faz parte da rede socioassistencial, então a pergunta da Cristiane Cortez não foi fora de contexto, foi necessário e eu gostei da pergunta. Obrigado, Cristiane. Então, voltando para nossas questões, é importante que, dentro de todo esse trabalho profissional na rede, o assistente social assuma a sua competência. Eu tenho visto muita gente reclamando reclamando pelo Brasil, né? No Brasil todo, sobre o mau funcionamento da rede socioassistencial. A responsabilidade pelo funcionamento da rede socioassistencial tem ligação direta com a competência dos profissionais em serviço social envolvidos, já que ele é um dos principais atores da rede socioassistencial. A gente ficar transferindo a responsabilidade para o juiz, para o Ministério Público, para o Conselho Tutelar, não sei para onde, nunca vai se resolver isso, vai ficar sempre esse negócio de transferir a responsabilidade. É bom que cada um assuma a sua responsabilidade. A nossa responsabilidade é agitar essa rede socioassistencial. Nós somos da revolução, nós somos da resistência, do embate, do confronto. Esse é nosso trabalho. Nós estamos no antagonismo entre a relação de forças na relação de força e poder. Então nós temos que estar ali para fazer acontecer. Kelly Moreira Maciel, vou trabalhar em uma ONG Elo Social. Como será a minha atuação? Já ouviu falar? Já ouvi falar na ONG Elo Social, e aí ela oferece vários tipos de serviço, Kelly. Então vai depender a que tipo de serviço você vai estar sendo nomeada para executar. Se você puder fundamentar mais a sua pergunta, eu agradeço. Boa noite, Beta Oliver. Boa noite, professor. Sugiro fazer uma live sobre a atuação da assistência social em hospitais públicos e também privados, filantrópicos. Vou fazer. Boa dica. Vou me preparar para isso, viu, Beta? Obrigado. Vamos ver mais. Veridiana, obrigado. Parabéns pela explicação. Kelly. Casos de bullying, que Kelly já comentou, que Cristiano já comentou. Muito bem. Então, voltando para a questão da rede socioassistencial, eu fiz algumas anotações aqui de PISOL. Vamos lá? Para o entendimento da rede socioassistencial, eu vou fazer a leitura para vocês irem acompanhando. O que o assistente social precisa estar munido para poder trabalhar bem dentro da rede socioassistencial. Conhecimento amplo das questões inerentes à prática profissional, utilizando-se da metodologia própria, legislação específica como LOA, ZECA, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Política Nacional da Mulher. Agora, dentro de tudo isso, eu preciso esclarecer o seguinte: a depender de qual área o assistente social está atuando, existem algumas legislações, normas e regulamentações que são mais cobradas e mais urgentes e mais necessárias. Vamos supor que você trabalha numa instituição que trabalha com criança. Então, já sabe, Estatuto da Criança e do Adolescente, idoso. Então, Estatuto do Idoso, Política Nacional do Idoso. E assim sucessivamente. De qualquer forma, você tem que conhecer todo o processo para poder desenvolver um bom trabalho na rede socioassistencial. Mas é importante focar especificamente e de forma mais adensada, mais profunda, mais robusta, especificamente na área em que você vai desempenhar o seu trabalho profissional. Continuando, dinamismo e capacidade de canalizar as demandas sociais para os setores competentes, mobilizando a criação ou implementação de políticas públicas e programas que respondam à realidade com eficácia e eficiência. Exemplos: projeto de atendimento a gestantes, adolescentes, projeto de atendimento a vítima de violência conjugal, projetos de orientação a apoio sociofamiliar, serviço de mediação familiar e programa de prestação de serviço à comunidade, entre outros. Importante frisar que o assistente social não deve ser só um executor de ordens, como determina a teoria do serviço social, mas os teóricos, os autores do serviço social, mas um propositor de políticas. Por que que em muitos casos nós temos nos tornado em executores? Porque muitos profissionais têm visto a demanda, o problema, e não têm criado soluções.
nós temos obrigação de fazer estudos científicos, pesquisa de campo, elaborar projetos sociais para ir além daquilo que está aparente na realidade, extrapolar a realidade, ir além daquilo que está sendo cobrado, mesmo às vezes na política pública. Então, muitas vezes, o sucesso de um profissional está exatamente naquela brecha, naquele buraco que existe na política pública, naquele local onde não houve ainda nenhuma intervenção, que necessita de uma intervenção e ninguém fez. É exatamente ali que há a necessidade da evidência de um profissional, demonstrar a sua competência, a sua capacidade e o seu compromisso. Então, quando você vê alguma coisa errada, em vez de você reclamar, em vez de você ficar fazendo críticas vazias, o mais correto, o mais indicado, o mais orientado é que você procure uma solução, estude, aprofunde-se dentro de uma perspectiva de pesquisa científica, estudo de campo, para encontrar uma solução para aquela problemática, já que esse é o nosso trabalho. E continuando aqui com as questões de conhecimentos que o assistente social precisa ter, habilidades e disposição para o trabalho interprofissional e para o desenvolvimento de parcerias institucionais. Veja bem, parcerias institucionais. Então tem que ter habilidade para o trabalho interprofissional, a capacidade de reconhecer o trabalho do outro, em vez de só ficar criticando, de respeitar o limite profissional das outras profissões, em vez de ficar querendo fazer terapia psicossocial, em vez de ficar querendo fazer serviço social clínico, anamnese, estudo de caso, todos os instrumentos de outras profissões e começar a criar um instrumental único, exclusivo, singular desta profissão, que é o serviço social. Temos que parar de utilizar instrumentos de outras profissões, porque está ficando feio, pegando mal, vergonhoso para uma profissão tão madura, eficiente, importante, necessária em um país como o nosso, extremamente vulnerabilizado, extremamente capitalista, extremamente desigual, que nós tenhamos que ficar utilizando instrumentos de outras profissões. Nós já somos mais de 100 mil profissionais a nível de Brasil, isso são dados extras oficiais da minha contagem, com base nas formações EAD e formações presenciais, já temos condições suficientes de discutirmos instrumentos singulares, únicos da nossa profissão. Temos também possibilidade de discutir os instrumentos que utilizamos para nomeá-los adequadamente. Qual é o instrumento, qual é método, qual é técnica e método, e qual é um e outro, e qual somente um. Que existe ainda uma grande confusão até por parte dos escritores com relação, por exemplo, ao estudo social, que na linguagem de Fávero e nas linguagens dos estudos mais recentes é um processo metodológico. Na linguagem de Mioto, Magalhães, Pisó, etc., é um instrumento que deixa muitos estudantes confusos dentro dessa perspectiva. E, na minha opinião, o estudo social é um procedimento metodológico e não um instrumento. Então, voltando para a nossa discussão, ainda a capacidade de desenvolver ações tanto no âmbito, tanto no âmbito do micro quanto da macroestrutura. Ou seja, nós estamos tendo um embate muito grande nas políticas de assistência social no macro. O micro, na maior parte dos casos, tem sido deixado de lado, tem sido esquecido. E por que tem sido esquecido? Porque a maioria dos profissionais em serviço social, a maioria não, vou retirar essa palavra, deixa eu recolocar a palavra aqui, uma grande parte dos profissionais de serviço social consegue emprego através do cabide de voto. E por conseguir emprego através do cabide de voto, acaba submisso a um vereador, a um prefeito, acaba subserviente. Em função disso, não pode lutar, não pode arregaçar as mangas e ir para o embate. E aí fica preso, o micro não acontece. Nós temos lutado muito pelo piso salarial a nível nacional, não temos quase lutado a nível municipal. Essa luta tem que acontecer também dentro do município. E esse também é trabalho em rede, porque tanto nós podemos apoiar os outros profissionais nas suas lutas, como eles também devem nos apoiar, já que somos tanto quanto eles são profissionais de nível superior. Então, esse desenvolver ações no micro significa resolver os problemas dentro da pequena estrutura, mas também apresentar estudos que abranjam a grande estrutura, soluções para a grande estrutura, para a macroestrutura. E também empenho na produção e no manejo da documentação referente ao trabalho, valorizando registros estatísticos que possam subsidiar estudos e pesquisas da área. O que exatamente essa fala quer dizer? Essa fala quer dizer que uma instituição
tem obrigação de ter indicadores sólidos e bem construídos do seu território de ação. Se uma instituição não sabe quantas famílias existem em situação de risco e vulnerabilidade ou que se enquadram, que se encaixam nas políticas que ela oferece, que existem aí dentro do seu município, ela está demonstrando incompetência de ação, inabilidade, inépcia profissional. Se um profissional está lá dentro e permite que isso aconteça, a inépcia se manifesta do mesmo modo. Ora, se um CRAS, um CREAS ou mesmo uma instituição privada ou uma instituição do terceiro setor não conhece o seu território, a ponto de dizer se ela oferece serviço para os idosos, ela tem que saber quantos idosos tem no seu território. Se ela oferece serviço para crianças, ela tem que saber quantas crianças tem no seu território. Se ela oferece serviço, e assim sucessivamente, para mulheres, ela tem que ter indicadores sólidos, bem construídos, para informar tanto, quando necessário, estudantes, pesquisadores e outras instituições dentro do trabalho em rede. Aí você trabalha em rede e procura uma instituição X de um determinado território buscando informações sobre maus tratos contra crianças e adolescentes. Só tem um monte de papel rabiscado, não tem arquivo, não tem nada armazenado, não tem nada para fundamentar aquilo que você vai escrever ou sobre aquilo que você vai opinar. Infelizmente, isso é uma prática comum no Brasil, muito comum. Tem muita instituição funcionando muito mal, muito precário, e não é por falta de profissional lá dentro, porque tem muito profissional, é por falta de costume, de hábito de construir indicadores sociais. Uma instituição que não constrói indicadores sociais, mesmo que ela execute todos os outros processos da sua política familiar, ela não estará trabalhando adequadamente, ela não estará exercendo sua função de forma adequada. O trabalho profissional de um profissional lotado dentro de uma instituição e o trabalho competente, eficiente, que traz impactos sociais que realmente funcionam, é daquela instituição que intervém e, além de intervir, ela cria um banco de dados, criando então esse banco de indicadores sociais para que todos tenham conhecimento da sua realidade social. Então é importante a criação de indicadores sociais de um banco de dados. E também conhecimento, acompanhamento e aprimoramento da política de trabalho da instituição. Tem instituição que tem a mesma missão, a mesma política, tem 20 anos, não mudou, não evoluiu. Só que o que acontecia 20 anos atrás não é mais o que acontece hoje. O que é que eu estou dizendo? A instituição tem que evoluir acompanhando a dinâmica da evolução das relações sociais. Ela não pode ficar parada no tempo. Ela não pode ficar estacionada no tempo, estacionária, sem reação, sem ação. A sociedade evolui, ela tem que fazer reuniões constantes, mensais, bimestrais, trimestrais, anuais, enfim, cada um com seu grau de importância e de envergadura, para modificar as suas políticas, aprimorar, qualificar os seus profissionais, atualizar o seu conhecimento, para não ficar para trás no tempo e de repente estar utilizando teorias que já foram superadas, porque já foi experimentado e provado que não tem resultado, que não traz resultados satisfatórios, que não alcança impactos sociais desejados. Então tem que evoluir. Esse é um processo de evolução. O trabalho social é um processo de evolução. A instituição tem que ser um processo de evolução. O trabalho do assistente social, dentro de qualquer espaço socioocupacional que ele venha ocupar, é também um trabalho constante de evolução. Há que se evoluir para poder acompanhar a evolução das relações sociais. E mais, comprometimento com o contínuo aprimoramento profissional, com a busca da qualidade do trabalho desenvolvido. Ou seja, não basta oferecer um serviço, tem que oferecer esse serviço com qualidade, dentro da rede socioassistencial. Porque se uma instituição oferece um serviço com qualidade duvidosa ou com a qualidade que não atinge a expectativa para que os resultados sejam alcançados, então essa instituição estará comprometendo todo o trabalho da rede. E esse comprometimento com a rede acaba comprometendo toda a rede. Porque uma instituição não funciona, toda a rede deixa de funcionar. Então, se cada uma das pessoas fizerem, cada uma das instituições cumprirem o seu compromisso, quando todo o bojo de todos os acontecimentos, das conquistas, dos impactos sociais esperados, todos eles também acontecem. É importante frisar que algumas questões relacionadas ao trabalho em rede não podem ser esquecidos, que são
principalmente os que mais são necessários. O primeiro dele é o empoderamento. O sujeito de direito precisa ser empoderado. O segundo é a autonomia. O sujeito de direito precisa ter autonomia. O terceiro é a plena emancipação do sujeito na perspectiva da viabilização dos direitos. Quais direitos? Direitos sociais, direitos civis e direitos políticos. Quarto, todo preconceito deve ser combatido, evitado e dentro do trabalho profissional, ok? Então aqui vai algumas principais instituições que precisam ser conhecidas logo no início do trabalho profissional. Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Cultura, quando tenha no município, Conselho Municipal da Juventude, representação de adolescentes ou Conselho Municipal de Adolescentes, em alguns casos existem, outros conselhos afins na área da infância e da adolescência, lideranças comunitárias. Essas são algumas questões. E como é que você faz para conhecer essas instituições? Algumas estratégias: visitas às instituições, realização de entrevistas. Eu acho melhor o questionário, melhor do que a entrevista. Pesquisa de levantamento e diagnóstico já realizado no município por programas e ações sociais, universidades e pelos próprios gestores públicos. Consultas a documentos e relatórios dos municípios. É comum, nesse caso, que as prefeituras tenham que realizar estudos e levantamentos para receberem recursos do governo federal. Para isso é possível procurar os gestores das secretarias ou de programas, como por exemplo o Bolsa Família, para pegar esses dados e conhecer o seu município. E por fim, pesquisas na internet por estudos que já tenham sido realizados. Gente, esse foi um vídeo debate sobre a rede socioassistencial. Eu espero que vocês tenham gostado. E não deixe de assinar a minha transmissão ao vivo aí no cantinho, ou se você está aqui no canal do YouTube também, não deixe de assinar, de se inscrever para o canal para receber as notificações dos novos vídeos. Agradeço a participação de todos, fiquem todos com Deus, tenham todos uma boa noite.